Graças e paz a todos meus irmãos e amigos que já nos seguem na rede social. Se inscrevam em nosso canal, PB. Samuel Nascimento de Melo. Estamos com mais uma lição online, EBD Online. A lição que vamos estudar hoje é a lição número 11. Que pena que o tempo não foi possível para a gente trazer antes para os irmãos, porque é uma lição abençoadora. Hoje é o dia 15 de setembro de 2024, Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. Para quem não sabe sobre a Escola Bíblica Dominical, é interessante pegar o manual da Escola Dominical, escrito pelo nosso saudoso pastor Antônio Gilberto, que era o mestre na lição, e foi consultor teológico por muitos anos da nossa CPAD. Queridos irmãos e amigos, o início dessa questão, ela já dá-se na própria Babilônia, através das primeiras sinagogas. Era ali onde tinha um ensino que representaria no futuro a escola bíblica dominical, que depois teve a sua história, né, através do ensino com as crianças que viviam nas ruas. Então, Deus ampliou isso e hoje temos a nossa escola bíblica dominical. Que pena que o tempo não vai nos dar permissão para alongarmos esse assunto. Mas o tema da nossa aula de hoje é a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. Essa aula a gente estava esperando ela com gosto, com prazer, para passarmos para os nossos queridos irmãos. O texto áureo, ele diz assim: e Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Esté, capítulo 6 e o versículo de número 9. A verdade prática nos diz assim: Deus abate e exalta quem ele quer. Se humilhados, devemos glorificá-lo. Se exaltados, a glória continua sendo toda dele. Toda dele. Meus amados irmãos e amigos, a introdução da nossa lição, ela foi bem colocada pelo nosso comentarista, que diz assim: na lição anterior, Esther recebe Assuero e Amã para um banquete. Em vez de fazer seu pedido, ela pede ao rei que compareça a outro banquete no dia seguinte, também junto com Amã. Naquela noite, fatos novos aconteceriam em Suzã, alterando totalmente o cenário da história. Por que não dizer o cenário da história da humanidade? Deus sabe o que estará nos jornais de amanhã. Tá? E a nossa Bíblia, né, a Carta Magna da Humanidade, a gente já tem essa ideia disso, né? Ela já fala coisas que sairá no jornal de amanhã. A prova disso é que temos um Deus onisciente e presciente. Ele sabe de todas as coisas e, detalhe, ele sabe por antecipação daquilo que ainda não ocorreu. Primeiro tópico da nossa lição: o rei se lembra da boa ação de Mardoqueu. Primeiro subtópico do primeiro ponto: uma noite decisiva. E que noite decisiva! Escute bem, meus amigos e irmãos. Dois cenários distintos, né? Um para a vida e outro para a morte. Um para a honra e o outro para a desonra. Um para a vergonha e o outro para o aplauso, né? Para o aplausos. Escute bem. E para a alegria, né? Um para a tristeza e o outro para a alegria. Enquanto Assuero foi para seu aposento, Amã saiu exultante do banquete oferecido por Esther. Esther oferece um banquete. Neste oferecimento que Esther faz do banquete, o que é que ela faz? No capítulo 5 e o versículo de número 5, diz: o rei ordenou, digam a Amã que venha depressa para que aceitemos o convite de Esther. Olha, recebeu o convite da rainha para um banquete, que honra, que privilégio, que alegria. Se a gente se colocasse no coração de Amã, quantas emoções iam viver a nossa vida, quantas emoções boas e ruins, e coisa muito forte, impactante. Se a gente se colocar como se estivesse no lugar de Amã, no coração de Amã, viveríamos essa realidade. Diz assim: então o rei Amã
foram ao banquete que Esté havia preparado. Enquanto serviam o vinho, o rei disse a Esté: agora me diga o que é que você deseja, e eu mandarei fazer a sua vontade, darei a você mesmo que seja metade do meu reino. Meu amigo, de 127 províncias, se a gente fosse dividir isso aí, divida e veja a metade do reino que ele daria a Esther. Era muita coisa, né? Esther respondeu: este é o meu pedido e o meu maior desejo. Aí ela faz outro pedido. Se eu achei favor perante o rei, se for do seu agrado, atender ao meu pedido, venha amanhã outra vez e traga Amã, seu general, seu primeiro príncipe aí, ao banquete que eu vou oferecer. E amanhã falarei ao rei do que se trata. Esther era mulher sábia e ela esperava para falar as coisas na hora certa, no tempo certo. O sábio Salomão, no capítulo 3, versículo 1 de Eclesiastes, vai dizer: para tudo há um tempo determinado. E há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então foi isso que aconteceu. Ela esperou o tempo certo para falar na hora certa, a pessoa certa, da coisa certa, como deveria ser feita. Então, Esther respondeu: este é o meu pedido, né? Vem amanhã. No versículo 9, naquele dia, Amã saiu de lá muito feliz e contente, mas quando viu Mordecai ali na porta e que ele não se levantou, nem mostrou respeito, né? Nem se abaixou, nem se curvou, Amã procurou não dar importância ao fato e foi para casa. Ele mandou chamar seus amigos e também sua mulher, Zeres, e falou com eles a respeito da riqueza que possuía, dos muitos filhos que tinham, aproximadamente 10 filhos, né? Das promoções que o rei lhe havia concedido e como era agora o homem mais importante do reino. Finalmente anunciou com muito orgulho, né, como ele era de fato orgulhoso. Além disso, a rainha Esther convidou somente o rei e a mim para o banquete que ela ofereceu. E estamos convidados para outro banquete amanhã. Depois ele disse mais estas palavras: porém, tudo isto não me dará satisfação, enquanto eu vi aquele judeu Mordecai sentado bem em frente ao portão do palácio real. Então Zeres, sua mulher e todos os seus amigos disseram a Amã: mande fazer uma forca de cerca de 20 metros de altura. E logo pela manhã peça ao rei que dê a você licença para enforcar Mordecai. Depois disso você poderá ir ao banquete sossegado com o rei. Amã gostou muito desta ideia e mandou fazer a forca. Olha, ele era tão presunçoso e precipitado que ele mandou já fazer a forca antes mesmo do rei dar a ordem. Nisso a gente vê a prepotência, nisso a gente vê a credibilidade que ele tinha do rei a ponto de ter essa liberdade para fazer isso. Mas Deus estava vendo tudo que se passava no coração de Amã, no coração de Mardoqueu, do rei, de Esther, tá? Como Deus onisciente, como Deus do Salmo 139, do verso 1 ao 6, Deus que sabe de todas as coisas. Então Amã, voltando para aqui o primeiro subtópico da lição, Amã saiu exultante do banquete oferecido por Esther, afinal não apenas o rei, mas também a rainha estaria ali prestando honras, olha. Mas seu júbilo logo se converteu em fúria na saída do palácio. Viu o judeu Mardoqueu, que nem se moveu diante da sua presença. Capítulo 5, versículo 9 de Esther. Amã conteve sua ira, e aí foi em casa, que foi quando teve toda essa trama, né? Só tem um detalhe, depois de todo esse trama que ele fez com Zeres e com seus amigos, enquanto Amã foi dormir, o rei perdeu o sono no seu palácio real. E quando ele perde o sono, ele chama o eunuco que lia para ele, e o eunuco vai ler e abre justamente aonde ele abriu? Na página da conspiração feita contra o rei por Bigtan e Teres. E justamente na informação de que Mardoqueu passou para Esther e Esther passou para o rei. Tá? E Esther passou para o rei. E estava lá
tudo escrito no livro das crônicas, no livro da memória, no livro das recompensas. Escute bem, o segundo tópico do primeiro ponto. Forca ou honra? E agora? Enquanto Mardoqueu dormia, duas pessoas planejavam, além das duas, os seus amigos, é claro, né? Amã e Zeres, junto com os amigos, planejavam o que iria prevalecer, né? O comentarista faz a pergunta. Eles planejavam a morte de Mardoqueu, antecipadamente a morte dos judeus. Veja que coisa. Olha, ele indo para um banquete, veja que cinismo, veja que frieza, né? Enquanto ele ia para um banquete com a rainha e com o rei, ele queria ver o judeu enforcado, até mesmo antes dele ir para o banquete, não era nem para comemorar depois do banquete, aquilo ali, mas antes mesmo, para que comemorasse com gosto a morte de Mardoqueu, enquanto ele estava ali, né, lisonjeado, sendo honrado, tendo toda a honraria ali do rei, e diz, escute bem, queiramos ou não, o que outras pessoas pensam e fazem pode produzir consequências em nossa vida. E isso é uma grande realidade. Quem nunca viveu consequências de coisas que ocorreram por pessoas que estão ao nosso redor, derredor, pessoas que nos relacionamos? Todos nós. Tanto coisas boas quanto coisas ruins. Vai depender desse relacionamento, vai depender dessas pessoas que estão ao nosso redor. Por isso, nossos relacionamentos interpessoais devem estar pautados no temor a Deus. Quem está perto de você teme a Deus, adora a Deus, é servo de Deus, ou lhe puxa para a questão maligna, ou lhe atrai para o pecado, ou lhe atrai para desviar você do curso que Deus quer que você esteja. Isso precisa a gente pensar nisso. Dar a cada um o que é devido é um dos meios de não nos deixar enganar pelo individualismo. Cada um deve receber o que é devido, né? O estilo de vida antibíblico, segundo o qual o indivíduo é capaz de se realizar sozinho, independente das pessoas que o cercam. A chamada autossuficiência. Isso é um problema. Tem um livro de ouro da liderança escrito por John Maxwell, que ele vai dizer que quem chega no topo sozinho fez alguma coisa errada no caminho, tá? Tá certo? Quem chega no topo só é porque fez alguma coisa errada no caminho, tá? Para ele chegar sozinho ali, ninguém é autossuficiente. Não, pelo menos não deve ser, mas alguns acham que pode ser autossuficiente, né? Então a ética cristã, contudo, nos ensina quanto são essenciais os relacionamentos humanos e como Deus trabalha através deles. A gente vai ver isso em Efésios 6 e 4 ao 6, o comentário coloca aqui. Então, no Novo Testamento, possui inúmeros versículos com a expressão uns aos outros. Lembrando que no Antigo Testamento, o próprio Deus, ele nos dá o remédio de não morrermos com infarto ou com um derrame, que é amar ao teu próximo como a ti mesmo. Né? Jesus vai resumir dizendo que contra isto não há lei, não há Torá, não há Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio e assim por diante. Tá? Então, o Novo Testamento possui inúmeros versículos falando sobre essa questão de uns aos outros, com essa expressão. João 13, 34, 1 Tessalonicenses 5, 11, Tiago 5, 16. Então, coisas boas e ruins podem nos alcançar, vindas de pessoas que nos cercam. Isso é uma grande realidade. Quando tememos a Deus, ele intercepta o mal e faz com que a bênção nos alcance. A gente vai ver isso no Salmo 91, versículo 5. Tá? Até o verso 10, Deuteronômio 28 e 2. Tá? Estava lá. Moisés, ele proclamando sobre bênção sobre aqueles que obedeciam a palavra de Deus, a Torá, a lei, e maldição sobre aqueles que desobedeciam os mandamentos do Senhor. Os mandamentos do Senhor é fundamental que a gente obedeça todos os mandamentos do Senhor Jesus Cristo. Escute bem, a maldição não atinge a quem Deus abençoa, isso é uma grande verdade, mas o pecado atinge. Então precisa ter cuidado, tá? A gente vai ver lá no livro de Números que a maldição, quando Balaque e Balaão ali amaldiçoou
né? Quando Balaão amaldiçoou o povo de Deus e disse: olha, eu não posso amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. E ele vai dizer Balaque 1, 2, 3 e assim por diante. Mas aí ele usa uma estratégia demoníaca, diabólica, perversa, que é justamente usar as mulheres para atrair os homens e daí surgir a oportunidade de eles serem castigados por Deus de alguma forma. Então a maldição não nos atinge, mas o pecado nos atinge, desde o Éden. Tá? Terceiro subtópico do primeiro ponto. 5 anos depois, já havia se passado cerca de 5 anos, presta bem atenção, 5 anos, não é 5 dias, tá bom? Acho que até o Mardoqueu ou outros já tinham esquecido, né? O rei, provavelmente, também, com certeza. 5 anos já fazia de quando Mardoqueu revelou a conspiração contra Assuero, tudo ficou aparentemente esquecido, como se nada tivesse acontecido, tá? Eu costumo dizer que isso ocorreu porque eles já estavam averiguando o fato e aí foi confirmado só, então não deram muita credibilidade, na minha opinião, isso é uma inferência minha, tá? O texto não fala isso, mas é uma inferência que cabe dentro do contexto. Então tudo ficou aparentemente esquecido. Naquela noite, contudo, Deus, que tem poder sobre todas as coisas, incluindo a fisiologia humana, tirou o sono do rei. Não foi à toa que Deus tirou o sono do rei. Tá bom? Não foi à toa que Deus tirou. Tirou para que se lesse para ele o livro das crônicas. É bem lembrado que naquela época não existia televisão, não existia Netflix, não existia nada dessa tecnologia de hoje, celular, redes sociais, né, com Face, Zap, nada disso, porque talvez se existisse tudo isso, o rei nem pedisse o livro para ler, né? Mas graças a Deus que nada disso existia, e o rei pede o livro das memórias, a televisão da época, o entretenimento da época, tá bom? E aí eles lê para o rei e lê de fato, justamente abre por direção divina, com certeza, na passagem. Se leu outras passagens, amém, que Deus o abençoe. Mas o fato é que em dado momento abriram justamente na passagem onde houve uma conspiração contra o rei Assuero de Teres e Bigtan, dos guardas lá do palácio, e onde Mardoqueu avisa Esté e Esté comunica ao rei, e o rei confirma que estava sendo averiguado e, de fato, enforca os 2 soldados. Tá bom? E o rei é livre deste mal, pelo menos por um tempo, porque depois de alguns anos lá na frente acontece a situação. Então, ó, sem dormir, Assuero ordenou que trouxesse e lessem para ele o livro de registro dos fatos, ou o livro de memórias, né? Ou o livro das crônicas, como queira. Então, certamente não eram poucos os relatos, com certeza tinha muito, era um livro grande. Só Assuero já estava há cerca de 13 anos no trono. Olha, o rei estava há 13 anos. Isso influi a dizer que se tivesse morrido naquele período, já ia fazer 5 anos que o rei teria morrido e não estava mais no trono. Mas aí daquele tempo para cá, de 8 anos para cá, quando ocorreu a situação, já se passaram 5 anos. Então, certamente não eram poucos os relatos, né? A providência divina fez com que fosse lido exatamente o trecho que falava do feito de Mardoqueu, que pôs fim à conspiração contra o rei, assim a palavra de Deus declara. E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, tá? Glória a Deus. Romanos 8:28. Amã, segundo tópico, chamado para honrar Mardoqueu. Veja que fato interessante, um ato de justiça. Primeiro subtópico do segundo ponto. Quando ouviu a leitura da crônica, Assuero perguntou aos seus servos que honra e recompensa Mardoqueu havia recebido. Coisa nenhuma se lhe fez. A resposta foi essa que ele recebeu. Responderam, está lá em Esté capítulo 6, versículo 3. A maneira direta como se referiu ao nome de Mardoqueu, né, demonstra que Assuero o conhecia bem. Logo se interessou em recompensá-lo. Mas ainda não sabia, né? Como é que eu vou fazer para recompensar um homem que salvou a minha vida, salvou a vida do rei?
que eu devo fazer para esse homem? Perguntou então, quem está aí no pátio externo? Queridos, é interessante o fato de que quem estava no pátio externo era justamente quem? Amã, aquele que estava vindo para denunciar ao rei Mardoqueu e fazer mais um pedido ao rei. Além do rei já ter aceitado o pedido de matar todos os judeus, ele agora ia pedir a morte de Mardoqueu por antecipação. Veja que coisa demoníaca, diabólica. Então escute bem, era Amã que buscava uma oportunidade para pedir ao rei que enforcasse Mardoqueu numa forca de 20 metros de altura, não é isso? Que tinha preparado perto de sua casa. Olha que coisa, o inimigo seria o definidor da bênção. Olha como Deus gosta de transformar maldição em bênção, que coisa maravilhosa. Mas aqui é uma coisa tão interessante porque Deus pega o próprio inimigo, humilha, depois o abate, né? E pega aquele que está humilhado e exalta e honra, né? E usa o próprio inimigo. Meu Deus, que coisa linda. Usa o próprio inimigo para proclamar publicamente a honra daquele que ele queria a morte. De vez de ele agora enforcá-lo numa forca de 20 metros, ele proclama que este homem é um homem cuja honra o rei se agrada. Olha que coisa. Então, a gente vai ver que a presunção, né, e autoconfiança de Amã. Ele entrou em êxtase, né, na proposta do rei, que pensava ser para ele, né? Porque quando o rei disse, olha, o que é que eu devo fazer com o homem cuja honra o rei se agrada? Então, no coração, agora se imagine no coração de Amã, que emoção, que alegria, né, precipitadamente, né, com essa soberba, esse orgulho que ele tinha, ele o levou a esquecer Mardoqueu e a forca que havia preparado. Ele nem falou mais sobre a forca, ele ficou tão em êxtase, ele ficou tão ansioso, né? Ele tinha ele tinha uma síndrome de imperador, como a gente vai ver aqui no terceiro tópico, que subiu para a cabeça logo. Então Amã precisava de afagos em seu ego para sobreviver. E não tem gente que é assim. Ele precisa de ter afago, ele precisa que pessoas digam que ele é bom, que ele é melhor, que ele é sempre o superior, né? É claro, tem pessoas que se sobressaem em talentos e algumas coisas, mas isso não quer dizer que a pessoa tem que estar sempre se colocando no melhor lugar de todo mundo e só quer ganhar, né? Eu diria que isso é um pouco da síndrome do brasileiro. O brasileiro nunca quer sair perdendo em nada, ele sempre quer sair ganhando. Já notou isso? Então, veja bem, o levou a esquecer até o pedido que ia fazer ao rei, né, para a forca de Mardoqueu. Amã precisava de afagos, né, como eu já falei. Então, isso mostra realmente um quadro doentio que esse homem tinha. Escute bem. De presumir-se digno de honra, né? Escuta bem, presumir-se digno de honra é uma das manifestações de soberba e orgulho. Quem não lembra de Lúcifer, de Renel Ben Achá, Satanás, que antes mesmo de ter esse nome, era intitulado por Lúcifer, aquele de quem os anjos olhavam para receber um pouco de perfeição, de tão perfeito que era. Mas isso aí ele tomou no céu, na medida do seu grande comércio, a Bíblia vai dizer em Ezequiel 28, que tomou para si essa glória, essa honra, e quis se colocar no lugar do Todo-Poderoso. A gente vai ver em Isaías capítulo 14, versículo 13 e 14, claro, que é uma comparação revelada justamente do que se passava no coração do rei de Tiro, e de Nabucodonosor, que significa defensor de limites, que comandou o primeiro império mundial, representado pelo leão com 4 asas lá daquela estátua que ele mesmo levantou de 60 côvados no campo de Dura, na província de Babilônia. Então, o que é que ocorre, minha gente? É que foi instalado na mente de Eva também, a gente vai observar, o comentarista diz, e é lançado constantemente nos corações humanos. Essa síndrome, né? Essa soberba, esse orgulho, né? Essa coisa doentio. Claro que a gente tem que se valorizar, tem que se respeitar, tem que
autoconsiderar, né? Mas tudo tem um limite. Tem uma frase que diz: tudo demais é veneno. Precisa ter cuidado com isso, tá? O remédio demais mata. Ele se torna um veneno. Já observou? Então, devemos sempre preferir a humildade de Cristo, que nos livra de ambições egoístas e nos faz considerar os outros superiores a nós mesmos. Claro que em fatos, em alguns momentos, precisamos ser ambiciosos, precisamos ter, para ter força de vontade, coragem de ir à luta, de vencer, de conseguir as coisas na vida. Isso aí a gente não pode ser fariseu de falar sobre isso, de não esclarecer sobre isso. Mas ainda no momento o texto vai dizer que devemos sempre preferir a humildade de Cristo, tá? Tem uma frase que o Senhor me concedeu que ela vai representar muito bem isso aí. Existe um grande abismo entre a sabedoria e o conhecimento, que se chama humildade. Você não vai ver o sábio com soberba, com arrogância, não. Você vai ver aquele que tem muito conhecimento e muitas vezes até que incha. Mas o sábio, não. Você não vai ver o sábio discutindo com ninguém. Não, não precisa, ele é sábio. Vai discutir o quê? Tá? Apenas escuta mais do que fala. Então, devemos ser alimentados diariamente pela alegria do Senhor e não condicionar nossas emoções ao sabor do momento. Por isso que é muito difícil quando a gente é muito daquela pessoa que fala o que pensa, porque muitas vezes somos mal interpretados e mal compreendidos. Terceiro subtópico, o devido lugar da honra. Que se fará o homem cuja honra o rei se agrada? Era a pergunta do rei. Este é capítulo 6, versículo 6. A gente vai ver que Amã sugeriu que este homem fosse vestido com a veste real. Olha bem. Aqui, Amã revela tudo que está no seu coração. E eu vou aumentar, aplanar, né? Acrescentar mais isso aqui no próximo tópico. Ele diz assim: que este homem fosse vestido com a veste real, montasse no cavalo do rei, recebesse a coroa real e fosse conduzido por um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, com uma proclamação pública. Não sabia ele que estava falando dele mesmo, tanto do seu coração, quanto do seu desejo, quanto das suas conspirações, quanto do que literalmente ia acontecer. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. O rei acatou imediatamente a sugestão. Amã só não imaginava o honrado seria Mardoqueu e que ele seria o puxador do cavalo. Que palavra dura, né? Ser puxador do cavalo, proclamar que o homem que era o seu maior inimigo no seu coração fosse proclamado como homem cuja honra o rei se agrada, sendo exaltado e puxado, ele sendo humilhado e o que ele queria humilhar sendo exaltado. Ele proclamando a honra daquele homem que ele queria que estivesse naquele momento numa forca de 20 metros de altura. Veja que coisa difícil. Se coloca aí dentro no coração de Amã, o que não se passou ali, eu acho que ele desejou a morte. Então ele desejou nunca ter estado no pátio naquela hora, naquele momento exato que o rei manda chamar. Então Amã só não imaginava isso, né? Que seria um puxador do cavalo. E isso deixou... O problema não está só em ser o puxador do cavalo, mas é ser o puxador do cavalo. Se fosse de outro, ele já ia ser humilhado. Agora imagina sendo um puxador do cavalo de Mardoqueu, em cima do cavalo, recebendo toda a honra, com veste real, coroa real, e sendo puxado pelo o homem de confiança do rei. Então devemos nos alegrar quando alguém é honrado. Incomodar-se com isso pode ser expressão de orgulho. A Bíblia diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. E isto não isenta o fato de a gente nem sempre precisar estar se alegrando com certas situações. É bem verdade isso aqui, tá? Porque tem pessoas que realmente, meu amigo, não são dignas da honra que se dão. Porém, nesse caso aqui, é diferente. Então, devemos nos alegrar, obviamente, com os que se alegram e chorar com os que choram. Mas, claro, tudo precisa ser sondado, precisa ser filtrado antes. Honrar os que são dignos de honra, agradar a Deus e não deve ser confundido com bajulação. Por quê? Porque todo bajulador é interesseiro. Todo bajulador é interesseiro. Todo bajulador ele faz algo querendo algo em troca. Diferente daquele que honra de verdade, daquele que considera que respeita. Então, honrar, contudo, é preciso considerar sempre que honrar não se exige, se recebe com humildade. Tá? Não honre, não. Você tem que conquistar, né? Tem uma frase que diz assim: respeito não se compra, não se obriga, respeito se conquista.
Então, mesmo com toda a honra recebida, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Isso faz muito lembrar Davi. Foi ungido com aproximadamente 16 a 18 anos e voltou para as ovelhas lá do rebanho do pai, para o mesmo lugar. E ficou por 13 anos, aproximadamente, ou 12 ou 13 anos, até ser realmente colocado no lugar de rei, ungido no lugar de rei. Terceiro tópico para a gente encerrar. A síndrome de imperador. Oh, meu Deus, que coisa terrível, né? A soberba de Amã. Quando fez sua sugestão ao rei, imaginando que a honra seria para ele, como eu já falei, né? Amã revelou ter a síndrome de imperador. A gente vai ver que ele queria roupa de rei, cavalo de rei e coroa de rei. Ou seja, ele queria estar no lugar do rei. Ele queria o lugar do rei. Ele desejava o lugar do rei. Ele pretendia fazer alguma coisa no futuro. Então, atualmente tem sido identificado em crianças e adolescentes a síndrome do imperador. Que síndrome é essa? Eles são egocêntricos, querem tudo para eles, tá? Tudo é deles, tudo é para eles. Nem irmão eles querem, porque eles querem tudo para ele. Reinam dentro e fora da casa, ditam as regras e exigem o que querem, o que quer comer, o que quer beber, onde quer dormir, onde quer passear, o que quer receber. Precisa ter muito cuidado com isso, tá? Então, olha, cresce como um Ramã. É preciso ter cuidado. Sem correção, esses filhos vão crescer como uma Amã. Você vai estar criando uma Amã dentro da sua casa. Sangue de Jesus tem poder. Mas essa é a grande realidade de muitos, tá? Infelizmente. Então a gente vai ver Provérbios 23 e 13 e 14, falando sobre o ensinamento da criança. Deus quer nos dar famílias saudáveis. Mas tem aquele detalhe, quando a bênção se torna em maldição, o que é que a gente vai fazer? Porque os filhos são herança do Senhor, mas eles podem se tornar uma maldição, dependendo da criação, da personalidade e do contexto, do ambiente onde ele está ali crescendo, tá bom? Então, olha, nosso papel é exercer um amor responsável, dedicar tempo de qualidade a essa criança e viver em constante vigilância e oração por eles. Ore pelo seu filho. Sempre, quase sempre eu faço isso. Minha filha está dormindo, eu vou lá, coloco a mão na sua cabeça e digo, eu te abençoo em nome de Jesus. Faça isso. Cante o hino da harpa antes de dormir com seu filho. Leia um capítulo da Bíblia, um versículo, um texto da Bíblia. Conte uma história da Bíblia para o seu filho. E aí você vai estar fazendo o que está em Deuteronômio, onde dizem, inculcarás aos teus filhos esses mandamentos. Ou seja, abra o crânio dele e coloque dentro da cabeça dele os mandamentos do Senhor. Tá? E isso não é literalmente partir a cabeça do menino, não. Mas é falar pela manhã, pela tarde, pela noite, andando pelo caminho, sentado, quando for dormir, quando acordar, quando levantar, tá bom? Então, olha, nosso papel é esse, né? Segundo subtópico e finalizando já a nossa aula. Mau prenúncio. Amã chegou em casa arrasado e contou para... Imagine-se no lugar de Amã, para contar agora para Zeres, aquela que tinha planejado com ele a forca de Mardoqueu, o que aconteceu. E os amigos, o que lhe havia acontecido. Que frustração este homem não teve, minha gente. E se esperava uma palavra de consolo, não foi o que recebeu. O que foi que ele ouviu? Ele ouviu a verdade, que havia uma sentença aterradora para ele. Porque a mulher vai dizer assim, Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele. Por quê? Na história dos judeus já havia muitos acontecimentos extraordinários que Deus tinha feito no meio desse povo, livrado da morte várias vezes, né? Tinha feito coisas extraordinárias, milagres extraordinários e livramentos extraordinários, que não dá tempo da gente aqui destrinchar. Ouviu uma sentença, né? Então não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás perante ele. E isso foi uma grande verdade, ela não mentiu. Deus agora estava usando a boca de... Aquela boca que foi usada por Satanás, agora estava sendo usada por Deus. A declaração da mulher e dos amigos de Amã pode indicar que conheciam a história dos judeus, um povo que já havia sobrevivido muitos sofrimentos e ameaças. Salmos, o cântico dos degraus que o diga, né? Nessa vinda aí, provavelmente, do cativeiro, né? Do Salmo 120 ao Salmo 134, as grandes maravilhas que o Senhor fez, né?
Eleva os meus olhos para o monte de onde virá o socorro. Socorro virá do Senhor que fez os céus e a terra. Que confiam no Senhor, são como os montes de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Se não for o Senhor que estiver ao nosso lado, ora diga Israel, se não for o Senhor, quando nossos inimigos se levantaram contra nós, eles teriam nos engolidos vivos. Então, queridos, que Deus os abençoe, que Deus os guarde, os livre de todo mal. Escute isso, só entre em algum recinto se Cristo entrar com você. E só converse algo se ele puder participar. O importante é que eu diminua e que ele cresça. Então baixe seus olhos, feche seus olhos, baixe sua cabeça, feche seus olhos e oremos. Pai, te louvamos por esse momento tão oportuno, tão maravilhoso na tua presença. Fala com cada vida através dessa aula, através das redes sociais, Pai. Vai até onde nós não podemos ir. Em nome de Jesus, amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos hoje e sempre. Todos dizem amém. Se inscreva no nosso canal, pp.samuel Nascimento de Melo. Um forte abraço e até a próxima. A aula não termina por aqui, ela vai continuar.